Ah. Oi, pessoal, vocês conseguem me ouvir direitinho daí? Se vocês puderem comentar, que eu vou enviar o link pra galera aqui assistir. Ai, deixa eu abrir aqui pra vocês. Meu Deus. Ok. Boa noite, pessoal. Eu não vou demorar muito, acho que a gente já pode começar. Vocês vão me falando qualquer coisa, tá? Se o áudio ficar ruim, se a imagem ficar ruim. Vou deixar meu celular aqui do ladinho para eu ir acompanhando. Eu sou a Cíntia, não sei se vocês me conhecem. Eu ajudo aqui no Bloco Sul. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre organização de pré-produção, produção e pós-produção, que é tudo que a gente faz no jornalismo, durante um evento, especificamente. Então eu vou pedir para vocês, se vocês já têm alguma experiência, já participaram de algum evento, enfim, já tiveram alguma experiência com eventos, ou alguma cobertura, enfim, vocês coloquem aqui, dividam com a gente as experiências, porque com certeza vai ajudar outras pessoas, vai ajudar outros repórteres, outros redatores, outras pessoas que se interessam pelo nosso departamento, que é o departamento de jornalismo, tá ok? Então tá, vamos começar. A gente tá, atualmente, né, por conta da pandemia e tudo mais, a gente está sem eventos. Não estamos tendo eventos físicos, vamos dizer assim. Mas tem acontecido muitas ações, que são as ações sociais. E essa é uma grande oportunidade para a gente treinar, porque são ações que acontecem assim num espaço menor, né? Então, uma hora de ação, é, vai estar ali uma equipe pequena de mídias, não é como um grande evento. Um grande evento é uma equipe muito grande e ali não vai ter tantas pessoas para te orientarem. Ali é assim, quando é um evento muito grande, você já tem que entrar sabendo o que você vai fazer e fazer. Não vai dar tempo de alguém parar para te ensinar a fazer. Então, esse período que a gente está vivendo é uma grande oportunidade para a gente aprender, para a gente se desenvolver melhor como jornalista. Vocês estão me vendo bem aí? Enfim. Vamos lá. Então, eu vou falar da pré-produção. Chegou nas suas mãos uma oportunidade de se trabalhar como repórter ou redator. Então, chegou nas suas mãos uma atividade para fazer dentro do mídia. A primeira coisa que eu, que eu peço, que eu vou falar, que já aconteceu comigo, já aconteceu com a minha equipe, e você fica meio assim, valorize a função que te deram. Às vezes, te colocaram numa função pequena, aparentemente pequena, mas cada função, assim, o jornalismo, o mídia em si, ele funciona como uma engrenagem. Então todo mundo tem que estar funcionando junto para sabe, para o negócio andar, para o negócio funcionar, como se fosse uma roda. Para andar, todo mundo precisa tá caminhando junto, senão não vai. Então cada função é uma função específica, cada função tem a sua importância. Então valorize. Se você foi escalado para pegar frases, por exemplo, dá o seu melhor ali nas frases, porque aquela frase ela é necessária para
tudo caminhar, para os designers fazerem as artes, vai ser necessário em algum momento. Ninguém te escalou à toa, tá? Então valorize. Eu lembro que teve um evento, uma vigília que a gente teve e a gente precisou escalar uma pessoa para anotar os horários e dizer o que estava acontecendo naquele horário. Então, por exemplo, 11 horas, ela mandava lá no grupo, 11 horas, começou a vigília. 11h10, isso aconteceu. 11h20, começou a cantar. E aí indo. Por quê? Porque em algum departamento essa informação era importante. Então, primeira coisa, valorize muito. E não faça para alguém, vou fazer para fulano. Não, dê o seu melhor para Deus, porque é isso, por isso que você tá ali. E foi por isso que te colocaram ali, tá? Bom, a pré-produção, ela começa muito antes de um evento, muito antes de uma ação. Ela começa quando chega nas suas mãos essa atividade. Olha, vamos fazer a cobertura de uma vigília, por exemplo. Aí você já começa na sua cabeça. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso contribuir nessa produção? E aí, você recebeu a missão de ser repórter, por exemplo. Eu vou ser repórter, tá. Então, tudo que você tem que pensar antes. O que eu vou fazer lá? O que eu vou falar? Eu vou fazer a passagem? Então já vamos pensar na passagem, já vou ajudar a escrever o roteiro. Vocês já tiveram uma aula de roteiro, provavelmente. Se você não assistiu, volta lá algumas quarentenas atrás, que fica gravado, né? Então você vai conseguir assistir e entender mais ou menos um pouco melhor sobre os roteiros criativos, tá? Então pega o roteiro, dá uma lida, para você não chegar no dia do evento, chegar perdido. Então, um dia antes do evento, você já se preparou. Tem, normalmente, o grupo do Media, a gente faz uma preparação espiritual até mesmo algumas semanas antes, né? Uma semana. Mas aí você tem que estar atento. O meu uniforme tá ok? Porque já aconteceu um dia o Media virar pra mim e falar assim: olha, eu não achei a minha camiseta no dia do evento. E como eu falei, ele não foi escalado à toa. Ele foi escalado porque a gente precisava dele lá. Então, a pessoa me vira e fala que no dia do evento não tem a camiseta. Então a gente tem que dar um jeito, vamos achar a camiseta, vamos arrumar outra, entendeu? Então sempre procure. Separa antes sua camiseta, separa antes o seu uniforme, a sua calça, separa antes os equipamentos que você vai usar. Então, microfone. Pegue o seu microfone, teste o microfone antes, sabe? Tá lá, confere se o microfone tá lá. Porque às vezes você acha, eu deixei o microfone na igreja, então ele tá lá na igreja. Aí você chega lá na igreja e ninguém viu o microfone. Ninguém sabe onde que tá o equipamento, então você fica perdido. E isso já gera um estresse, sabe? Então o evento já é assim, todo mundo já fica um pouco tenso, porque tem uma responsabilidade. Então, quanto mais você conseguir adiantar e organizar suas coisas, melhor vai sair o resultado final. Não só o produto final, mas você vai sair menos, assim, sabe, exausta. Você vai sair cansado, mas é um cansaço gostoso, não um cansaço, assim, de estressado, porque muitas coisas que não precisavam ter dado errado, deram errado, entendeu? Então, organizou o uniforme, organizou o equipamento, cuida também da questão de água, de comida, porque você não sabe que horas vai começar, você não sabe que horas vai terminar, porque você acha que melhor do que ninguém, como eu, a gente sabe que ocorrem muitos atrasos, às vezes está marcado para um horário e começa depois ou termina depois. Então, assim, vá preparado. São perrengues que a gente passa e que às vezes é necessário passar para aprender, mas aqui eu já tô falando para vocês não precisarem passar. Eu passei. Muita coisa que eu vou falar aqui hoje são coisas que aconteceram comigo e que eu aprendi. Umas eu aprendi, outras eu continuei errando um pouquinho e agora realmente eu aprendi. Eu vou falar com vocês mais sobre isso. Então, essa questão de comida, de água, questão de comida, de água, de transporte, cuidem por exemplo, vou falar uma coisa muito simples que já deve ter acontecido aí na região de vocês, ou até com vocês, aqui no Bloco Sul acontece. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou com a minha região, eu vou pra vigília com a minha região, posso chegar uns 20 minutinhos depois do horário combinado? Quando fala mídia e região na mesma frase, eu fico com medo. Eu fico, meu Deus. Por quê? Porque a região, ela não tem aquele compromisso de chegar antes. Ela chega ali perto do horário de começar o evento. O mídia não. O mídia ele tem que chegar 1 hora antes, 1 hora e meia antes. Rola aquele momento de preparação, sabe? E a mesma coisa depois. Não é assim, acabou a vigília, tchau, tô indo. Acabou o evento, tchau, tô indo. Não é assim. E assim acontece com
com o transporte da região, né? Quando você vai junto com outra pessoa. Então nunca mais posso ir com a região. Não, pode. É conversável, né? A gente pode adaptar isso, mas evite. Se você conseguir ir com alguém que também está escalado, porque às vezes você tem medo de ir sozinha, às vezes por conta do horário, realmente, não dá para ir sozinho, sozinha, principalmente as meninas. Então tenta combinar com alguém, sabe? Alguém que mora perto, alguém que tá na equipe do mídia, que também tá escalado, para vocês irem juntos. Para não atrapalhar, não é para não atrapalhar a cobertura, mas assim, para tudo caminhar bem, sabe? Para você não ter aquela pressão de ficar olhando o celular para ver se o ônibus já tá saindo, para você ficar trabalhar tranquilo. Então essa é uma outra dica que eu dou, tá? Vamos ver. Sobre a produção. Então você já se preparou tudo, você já se organizou, já sabe o que você vai fazer. Aí você chega lá no dia, chega lá no lugar, você chegou com tempo, né? Você chegou com antecedência, já olhou o que você vai fazer. Tá. Aí você chegou lá e o que você faz? Tem gente que fica lá sentado, encostado. Não, já começa a olhar. Olhar o quê? Porque às vezes você não tem as informações necessárias, né? Eu tava conversando com a obreira Ingrid, e a obreira Ingrid falou assim... Deixa eu ver aqui. Tá vendo bem. A obreira Ingrid falou pra mim que ela não tinha muitas informações sobre a ação que ela ia cobrir. Isso acontece. Às vezes você não tem um roteiro fechado, assim, de passagem, a minha passagem vai ser isso, aquilo. Eu vou entrevistar o pastor, eu vou entrevistar o coordenador, eu vou entrevistar 3 moradores. O ideal seria tudo isso já estar combinado. Todo mundo já saber que vai ser entrevistado, você chegar lá, simplesmente entrevistar, você chega lá, a sua passagem, o lugar da sua passagem está preparado, todo mundo organizado, mas não é assim na realidade, tá? Na realidade é um perrengue atrás do outro. Então, o que você faz? Já olha quem tá lá, já sai pergunta o que é, por exemplo, uma doação de cestas. Quantas cestas tem aqui? Quantas cestas vocês vão doar? Quantas pessoas vocês distribuíram ficha? Quanta senha, né, aliás? Quem é o responsável aqui hoje? E você já vai pensando quem você vai entrevistar e quem você não vai entrevistar. Essa pessoa dá para entrevistar, essa pessoa parece que se comunica bem. Então, assim, o primeiro passo é observar. Observa o lugar, vê o que dá para fazer, o que não dá. E aí começam algumas coisas acontecerem. As coisas vão acontecendo. Então, seu câmera chegou? O cinegrafista chegou, tá ok, o microfone tá ok. Nossa, perfeito, vou começar a gravar. Mas tem vezes que o câmera não vai, falta cartão de memória, porque você fez sua lição de casa, né? Você preparou tudo, mas às vezes a pessoa não fez. Então não tem cartão, o microfone tá falhando. E aí bate um desespero. Eu não vou mentir, não. Bate um desespero. Você fica assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Tem momentos, já aconteceu comigo momentos que eu falei, meu Deus, tá tudo dando errado. Não. E aí começa sabe, você fica um pouco agitado, aí começa a andar para um lado, começa a andar para o outro. Nas minhas primeiras coberturas foram assim. Eu comecei a andar de um lado para o outro, assim, sem saber o que fazer, sem saber para onde eu estava indo, porque estava tudo desmoronando, a minha passagem não dava para fazer porque apagou a luz. Então, com a luz apagada, a gente não faz. O som estava muito alto. O meu entrevistado ia entrar no palco agora. Então, muitas coisas começaram a dar errado e eu comecei a ficar muito agitada. E aí eu aprendi uma técnica. Quando tudo começa a dar errado, eu paro. Você para, não se move, escolhe um lugar e fica lá, paradinho. Sabe, paradinho até você ir organizar os seus pensamentos, até você se organizar. Então, se organiza. O que você tem que manter na sua cabeça? No final vai dar tudo certo. Então, tá. O microfone não tá funcionando. Tá, então quais são as minhas opções? Não tem nenhum microfone aqui mais. Eu tenho o gravador do meu celular. Então acho que dá pra gente fazer com gravador hoje, né? Não vai ficar perfeito, mas a gente vai fazer. Então vamos fazer com o gravador do celular. O meu entrevistado acabou de entrar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar ele aqui fora, porque assim que ele sair eu já vou lá e entrevisto. Apagou a luz, não fiz a passagem, apagou a luz, e agora? O câmera tá falando que não dá. Quais são as saídas que a gente pode fazer? Tudo a gente precisa adaptar, a gente precisa ter um pouquinho de criatividade. Então, se apagou a luz e não tem como fazer, olha que legal, a gente pode fazer uma passagem com a luz apagada, só que incluindo o fato da luz. Você cria um texto e inclui a luz. Fala o porquê que a luz está apagada, por exemplo, sabe? E às vezes na passagem, para você que
é do jornalismo, você já sabe, né? Provavelmente o que é uma passagem. Mas você que não é de jornalismo ainda, uma passagem é quando o repórter aparece e a luz é essencial. E muitas vezes a gente cria um texto assim impecável, um texto falando palavras lindas, um texto, sabe, reflexivo, que vai tocar outra pessoa. Só que assim, ali na hora, você tá vendo que aquele texto nem encaixa. Então, o que que eu tenho adotado na minha vida? Na minha vida, eu digo, tanto dentro do mídia quanto no meu trabalho mesmo. Eu tenho falado o que tá acontecendo. Eu parei de ficar inventando moda, ficar inventando, sabe, altas palavras, altas expressões para explicar o que tá acontecendo. Eu vou simplesmente me comunicar com você, porque é isso que a pessoa que tá assistindo o seu vídeo, ela vai querer. Ela vai querer saber o que está acontecendo. Então, é simplesmente isso. Então, a luz apagou? Acende uma lanterna. Acende uma lanterna no seu rosto e explica o que tá acontecendo, sabe? Deixa a passagem interessante, talvez fique até melhor do que com a luz, por exemplo. Sabe, é uma saída. Então, comece a pensar em saídas para o que pode dar errado. Mas não se desespere. Vamos ver. É exatamente isso. Tem dia que tá tudo certo, que você faz, tudo mais, mas tem dia que dá tudo errado. Então, esteja pronto para mudanças. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu gosto de planejar bastante e eu ficava muito brava quando, assim, não saía como eu queria, sabe? Eu falava, meu Deus, eu planejei isso, eu combinei com fulano, eu conversei com ele antes, ele não tá aqui, mas eu vi que não dá. Então, assim, não sai do jeito que você esperava? Bola pra frente. Bola pra frente, pensa em outra solução. Sempre vai ter uma outra opção, sempre vai ter um outro jeito de fazer. Então, não fica preso ao seu roteiro, não fica preso àquilo que você sabe. Sabe? Se você tá com dúvida, se você não tem nenhuma ideia, divide com alguém o seu drama, né? O seu sofrimento. Porque alguém vai te dar essa ideia, vai te dar uma outra ideia. Bom, uma dica que eu dou também, quando você chegar num evento ou numa ação, a primeira coisa que você faz, depois de observar tudo, é gravar a sua passagem. Depois que tudo estiver resolvido, grava a sua passagem. Vou contar o que aconteceu com a gente esse ano, olha só, comigo, assim, desde 2017 tô no mídia, já tô ali e aconteceu comigo. Eu jurei que nunca mais ia acontecer, mas aconteceu de novo. Eu montei uma passagem maravilhosa. Eu criei uma passagem incrível que nem era pra mim, era para os mídias aqui do Bloco Sul, para 2 mídias. Eu criei uma passagem incrível pra eles, que eles iam passar de um pra outro, sabe? Acho que o rapaz ia falar assim: aqui tá acontecendo isso, a gente tá com 200 cestas, agora a gente vai falar com a Isabela. Uma coisa assim. E aí, o que aconteceu? Eu perguntei pro obreiro, falei, obreiro, vai acontecer isso, sabe? Tipo, a minha ideia era ter uma fila de voluntários e as cestas irem passando. Vocês já viram essa cena, que deve ter passado na TV, já passou pelo menos no CNT passou. Tipo assim, sabe, as cestas passando de um em um até levar para os carros. Eu queria fazer uma passagem nessa hora. Das cestas todas sendo carregadas e sendo passadas e tudo mais. E eu perguntei antes, eu falei, olha, isso vai acontecer? Ele vai acontecer, já conversei com o pastor, tá tudo certinho que vai acontecer. Chegou na hora, a gente não tinha gravado nada ainda. O que aconteceu? Não aconteceu, simplesmente não teve essa parte. E aí eu fiquei assim, eu fiquei em choque, eu falei, meu Deus, e agora? E mais, não foi só isso. Porque se não tivesse acontecido e todo mundo tivesse ficado calmo e eu conseguisse gravar a passagem, tudo bem. Mas tinha tipo 300 cestas na escadaria, literalmente, acho que tinha até mais de 300. E aí chegou 300 obreiros, 300 voluntários pegando as cestas de qualquer jeito e passando na frente da câmera e eu assim, e agora? Como que a gente vai gravar? E agora? E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro e todo mundo esperando uma resposta de mim. Eu falei, meu Deus, então vamos fazer assim, ó. E aí a gente fez uma segunda opção. Não foi o sonho, deu errado, a gente conseguiu uma alternativa, mas qual é a dica? Chegou, grava uma passagem neutra. Uma passagem assim, sem inventar, sabe? Sem muitas invenções, sem arriscar muito. Faz uma neutra, só para garantir. E aí pronto. Aí depois você espera o momento ideal, você espera o seu planejado, e aí na hora que for acontecer aquilo que você, por exemplo, a passagem das cestas, se acontecer, ótimo, vai ficar incrível, mas se não acontecer, você já garantiu a sua limpa. No nosso caso a gente fez, ficou legal, deu certo no final,
Mas ali na hora, sabe, você fica assim com um pouquinho de medo, você fica, meu Deus, e agora? O meu planejado deu tudo errado. Mas no final deu tudo certo. Então, não, nem se preocupa, tá vendo? Isso vai continuar acontecendo os perrengues, mas a gente vai aprendendo, né? Ele não pode ficar também se repetindo muito. Vamos ver o que mais. Vocês têm alguma dúvida sobre isso? Se quiserem colocar aqui nos comentários, coloque aqui nos comentários a sua dúvida, algum perrengue que você passou, que aí a gente compartilha. A gente conversa um pouquinho sobre isso. Vamos ver. Bom, e sobre a pós-produção. Então você gravou, como eu disse, né? Tem muito mídia que vai embora e acabou. Não é assim. É legal a gente se preocupar com o que está acontecendo, com o que, sabe, está sendo produzido, como que o seu material vai chegar. Então, se você gravou lá 50 passagens, 50 versões de passagem, se você conseguir escolher, seria melhor. Tipo assim, olha, pode eliminar essa, eu vou querer essa aqui, eu acho que essa ficou melhor, essa ficou legal, essa não errei. Porque imagina só, o editor pegar lá 50 passagens. E aí? Vai ser. Qual que ele vai escolher? E normalmente ele escolhe a que você não gostou. Então é bom você indicar: olha, eu gostei dessa. Você entrevistou lá 20 pessoas. Então você já vai e fala: olha, essa ficou legal. A gente tem um terminho de autorização de uso de imagem. Acho que provavelmente vocês já usam, né? Então o que é legal? Você marcar de lápis, né? Na própria folha, pode ser atrás, acho que é melhor até marcar atrás. Se ficou bom ou não. Você coloca lá, tipo, não é pra escrever, né? Ai, ficou maravilhoso. Não, você escreve lá, mais, ficou ok. E coloca, tipo, menos quando a entrevista não é muito boa, sabe? E se puder até anotar as características do entrevistado, ou o númerozinho que tem na câmera, o número do vídeo, sabe? Porque fica mais fácil do editor achar. Então ele fica mais fácil para ele fazer até a decupagem. Então você fala, olha, o vídeo 50 ficou bom, o vídeo 39 também, o vídeo 43 não. Pode tirar, nem vale a pena ler, sabe? Nem vale a pena usar. E aí você vai indo, vai falando, sabe? Vai orientando ele mais ou menos, o que você gosta, o que os que não ficaram legais, os que ficaram. E aí vai falando com ele. Mas se preocupe, sabe? Se preocupe, ai, será que o meu vídeo saiu do jeito que eu pensei? Será que ele saiu do jeito que eu planejei? Ah, não, olha, isso poderia ter ficado melhor, aquilo poderia ter ficado melhor. Então, também tem essa questão de autoavaliação, sabe? De autocrítica. E tenha paciência, porque nem tudo vai sair como a gente sonhou. Eu sempre quando eu vou montar um roteiro, a minha visão é tipo assim, meio que cinematográfica, sabe? Então, tipo, se fosse por mim, a gente fazia uma imagem de helicóptero, drone, e fazia isso, descendo daqui, fazendo aquilo, escorregando. Fazia umas loucuras, assim, mas não dá. Então, nem tudo vai sair como a gente planejou, como a gente pensou. Mas quanto mais próximo você tiver da equipe de audiovisual, mais próximo daquilo que você planejou vai sair. Sabe? As ideias de vocês têm que estar muito alinhadas, têm que estar bem juntinhas para dar tudo certo. Eu acho que é basicamente isso. É isso que a gente faz na nossa loucura. É simples, não é nada de. Sabe? Não é nada de outro mundo. É só você estar preparado. Você. Algumas orientações, assim, muito simples podem fazer diferença lá na hora, sabe? Por exemplo, você anotar as perguntas que você vai fazer com o seu entrevistado. Porque na hora a gente fica nervoso, na hora tem pressão, na hora você tem que ir rápido, às vezes alguém tá querendo usar o microfone também, sabe? Muitas coisas podem acontecer. Então, tudo que você puder adiantar, adianta. E se prepare, sabe, para chegar lá e dar tudo certinho. Acho que é basicamente isso. Alguém tem alguma dúvida? Se você tiver, você escreve aqui. Eu vou esperar um pouquinho. Ou me falem de onde vocês são, né? Espero que sejam do Bloco Sul, todo mundo. Não, tô brincando. Quero ver quem é de onde. A Ju. Alguma dúvida, Ju? A Ju já passou muitos perrengues comigo. Nos Almix da vida e muitos eventos. Então a gente aprendeu bastante. Ah, assim, eu tô falando, mas não tenha medo de arriscar, sabe? Não tenha medo de ir e fazer. Mesmo sem alguém que teoricamente saiba um pouco mais que você. Porque você só vai aprender mesmo, você pode estudar muito a teoria. Pode estudar a teoria completa, ler livros e mais livros, assistir vídeos e mais vídeos.
mas você só vai realmente aprender quando você colocar em prática, tá? Então coloque em prática porque vale a pena e você vai gostar muito, muito. E não é nada assim bicho de sete cabeças. Você vai ver, começa fazendo, faz um pouquinho, cobre uma ação, cobre uma coisa da sua igreja, depois vai para a região, depois vai para o bloco e depois vai para o estado e aí a gente vai crescendo. A gente vai crescendo enquanto estiver aprendendo. São Bernardo, tá certo. Gente, eu acho que é só isso então. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui, vocês podem me chamar. A gente tá sempre junto e vai arrebentar, tá bom? Acho que é só isso sobre eventos. Eu espero, eu tô louca pra ter eventos, pra gente fazer mais material, pra gente gravar as nossas lives, fica bem legal. E para vocês também poderem aplicar tudo isso que a gente está ensinando nessa quarentena, tudo isso que a gente está passando para vocês, que é um pouquinho do nosso conhecimento, né? A gente está aprendendo também. Então a gente aprende muito com vocês. Então é isso, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigada, viu, por terem assistido, por terem ficado até agora comigo. Beijos!